Mas vamos ficar na pesquisa Datafolha enquanto o Horta não chega, porque você sabe do que eu me lembrei quando eu vi o resultado da pesquisa? Diga. Eu já tinha vindo comentando, dizendo que esse início da campanha eleitoral, com o debate, a sabatina no Jornal Nacional, elas iam ter o efeito do vento sobre o mar. Mexe na superfície, faz marola, aparece espuma, mas as águas profundas, elas estão sendo movidas por outras correntes. E a maior prova disso foi a absoluta imutabilidade dos votos em Jair Bolsonaro entre aqueles que estão recebendo o Auxílio Brasil. Não variou Sim. um ponto. Nada. Então, este tipo de coisa, você não pode ter oscilado ali um ponto, não estou me recordando exatamente do número, mas eu sei que ou é nada ou é um ponto na margem de erro daquilo que se esperava que fosse o maior dos maiores, o irresistível trunfo de Bolsonaro para a campanha. Se a gente for falar como ele gosta de falar em termos bélicos, sabe o que isso lembra? Você talvez não conheça essa expressão, mas eu, como sou mais velho, já não era daquele tempo, mas como sou mais velho, tinha uma brincadeira que a gente fazia quando a gente queria falar de alguma coisa muito potente, a gente usava a expressão grande Berta. Porque se for um canhão que os alemães fizeram na Primeira Guerra Mundial, que era gigantesco, tinha 420 milímetros de calibre, imagina, uma bala de 42 centímetros, parecia aquela que usaram na abertura do Grande Ditador, do Chaplin, aquela bala enorme que caiu. E ele foi usado no cerco de Liege, na França, etc. E produziu resultado nenhum. Entendeu? O que funcionou para os alemães mesmo foram as armas de calibres menores, porque essa foi um fiasco, era uma espécie de obus Belo Antônio. Né? Tinha uma aparência poderosíssima, tinha um cano de 420 centímetros, meio metro de diâmetro, ameaçava ser destruidor com uma bomba que pesava 900 quilos, né? E quando foi usado, não aconteceu nada. As balas caíam, não detonavam, o canhão era frágil, ficava ao alcance dos outros. Esse Auxílio Brasil do Bolsonaro, do ponto de vista eleitoral, que é a sua razão de ser, acabou até agora, pelo menos, funcionando assim. Não Sim. impressionou ninguém, não fez ninguém mudar de voto. Onde é que os votos estão mudando em favor de Bolsonaro? Os mais ricos, que é onde ele ganha. Nos que ganham acima de 10 salários mínimos e, infelizmente, também na baixa classe média. Né? Na baixa classe média, porque é onde ele consegue vencer. Ele perde no segmento até 2 salários mínimos, ganha no segmento de 2 a 5 salários mínimos, perde no segmento de 5 a 10 salários mínimos e volta a ganhar num pequeníssimo segmento acima de 10 salários mínimos. Chama-se muita atenção para o crescimento do Tebet. Eu não me impressiono com isso. Entendeu? Se alguém tinha só a ganhar ali, eram eles. A campanha vai ser muito cruel com os dois. Porque, Thalita, o voto útil não é um discurso. O voto útil não é uma argumentação teórica. O voto útil não é um convencimento ideológico. O voto útil é uma coisa que se coloca na prática, que se resume bem na expressão popular do não vou perder meu voto. À medida que se consolida a impressão real de que a disputa está exclusivamente entre Jair Luiz Inácio Lula da Silva, a tendência é que toda a, a população tenda a se dividir exclusivamente, quase, em função dessa disputa. Não é. Sim. Acho que falta para a campanha do Lula, e é muito grave isso, é transformar, fazer a população visualizar esse favoritismo do Lula. Veja, eu sempre brinco dizendo o seguinte: imagina um ônibus com 100 pessoas. 45 pessoas são Lula, 30 são Bolsonaro.
como é que você vai achar que o resto dos passageiros do ônibus não vai se deixar influenciar por aquelas duas maiorias que estão formadas? Acho que não contribui em nada para o entendimento das eleições a gente ficar fazendo recorte do recorte do recorte. Porque as mulheres evangélicas, porque as amostras caem muito de número. E você começa a ter essas coisas que não são compreensíveis, que é como um candidato variar 8 pontos, 10 pontos em uma semana. Isso não acontece numa eleição cristalizada como nós temos. Diga. Não, sabe que nesse sentido de voto útil, né, o Datafolha traz um recorte que eu vi agora há pouco, achei super interessante, em relação à segunda opção dos eleitores Ciro e de Simone Tebet. E, para minha surpresa, pelo menos, grande parte dos eleitores de Ciro tem como segunda alternativa Lula, muito mais do que Bolsonaro. E ali, para Tebet, a segunda opção dos eleitores seria, num primeiro lugar, Ciro, e depois Lula e Bolsonaro até aparecem empatados, mas daí levando em consideração que o segundo seria Ciro, talvez, e tem essa migração de Ciro para Lula, é isso, voto útil desses dois candidatos passariam a ser Lula, né? Então eu achei bem interessante esse recorte.